singing and dancing in the rain. Tá chovendo fake news. Oh, se tá. O ministro tem toda a razão. As fake news estão por toda parte. Os boatos que antes circulavam de boca em boca, agora são propagados numa velocidade frenética nas redes sociais. Olá, eu sou Matheus Tavares e quem está aqui comigo é a Jordana Neves. Fala, galera! E esse é o Falando Sério, o podcast do Dicotomia. O termo fake news significa notícias falsas e já é bastante conhecido entre os brasileiros. Aqui, o conceito de que mentira tem perna curta cai por terra. As fake news têm pernas longas, aliás, longuíssimas, e são capazes de mudar o rumo da história. Elas são poderosas. Muitos acreditam que foi com a ajuda delas que Donald Trump se elegeu presidente dos Estados Unidos em 2016 e, de certa forma, afirmam que elas deram uma mãozinha pro Bolsonaro aqui no Brasil. O grande número de informações falsas circulando na internet fez com que a criação de projetos de checagem fosse necessária. Como exemplo, podemos citar o Fato ou Fake do Grupo Globo e a Agência Lupa. E para falar sério sobre esse tema com a gente, convidamos o cofundador e editor-chefe do Nexo Jornal, Conrado Corsaletti. Convidamos também o jornalista e criador do curso Vaza Falciane, Ivan Paganotti. É importante lembrar que as entrevistas foram feitas separadamente. Um estudo feito pelo Instituto Reuters revelou que 91% dos brasileiros se informam pela internet. Aí eu já queria começar esse nosso papo propondo uma possível solução para esse problema. O que as pessoas podem fazer para ter certeza de que estão tendo acesso a um conteúdo verdadeiro? Olha, existem alguns sinais e dicas que dá para levar em conta. Primeiro, é sempre bom desconfiar de manchetes exageradas, manchetes coloridas demais, cheias de adjetivos. Depois, é preciso ver se essa informação, se essa notícia foi publicada por um veículo que faz jornalismo profissional. Você pode se desagradar com um outro veículo por conta de sua ênfase aqui ou ali, mas os veículos que fazem jornalismo profissional buscam publicar fatos a partir de apurações técnicas. E se, eventualmente, esse veículo vier errar, ele procura se corrigir, porque os erros acontecem. Bom, um veículo profissional é aquele que tem dono conhecido, tem profissionais que mostram o seu rosto, tem política de erros, tem contato para que o leitor possa acessar a redação, possa entrar em contato com a redação. E se esse veículo já tem esses mecanismos, já é um primeiro passo para você saber que se trata assim, de um veículo que faz jornalismo profissional. As informações publicadas também podem ser cruzadas, podem ser checadas com outros veículos. É uma maneira também de saber se um fato é verdadeiro. Bom, essa notícia está sendo publicada por esses outros veículos, está sendo repercutida. Isso também é um passo para poder você chegar a um passo além ali da veracidade da notícia, né? Também tem alguns detalhes, como saber se a data confere. A data que você está lendo essa notícia é a mesma data dessa notícia? Porque o processo de desinformação é um processo muito complexo. Às vezes uma notícia falsa tem meias verdades. Uma manchete verdadeira de 3 anos atrás, por exemplo, pode causar desinformação se publicada hoje. Um estudo recente da Oxford revelou que as notícias falsas são campeãs de engajamento nas redes sociais. Na sua visão, Ivan, por que isso acontece? As notícias falsas são campeãs de engajamento nas redes sociais, ou seja, as pessoas clicam, compartilham, comentam, reproduzem essas informações, passam para frente esses links, porque elas tentam ativar respostas emocionais. Elas são produzidas já com esse tipo de objetivo. É o que a gente chama de sensacionalismo, você apelar para as reações e para as sensações, para as reações mais emotivas do seu público. Ao contrário do jornalismo tradicional, que tem muitos limites éticos, você não pode exagerar uma informação, você não pode mentir, você não pode extrapolar. As notícias falsas não têm esses limites. Elas vão exatamente escrever o mais absurdo possível, o mais revoltante possível, porque elas sabem que o
absurdo e o revoltante é o que vai fazer o público curtir, compartilhar, passar para frente essas informações. Então elas são produzidas com bastante cuidado para ativar essas respostas. Então, quando a gente lê algum conteúdo que parece estar tentando provocar essa reação emotiva na gente, vale a pena já tentar tomar um distanciamento, tomar um pouco de cautela, para não acabar sendo manipulado e levado a compartilhar uma informação produzida propositadamente justamente para isso, para a gente acabar reproduzindo esses dados. Então, esse é um dos problemas desse engajamento. O segundo problema é que a gente tem notícias que elas são produzidas, notícias falsas que são produzidas propositadamente para se encaixar em preconceitos, em pressuposições, ou seja, elas tentam trabalhar com o nosso viés cognitivo, um viés de confirmação. Então, elas se encaixam em algumas questões que a gente parece já acreditar. Então, se você já desconfia de um certo líder político, ou não tem uma certa crença política, você não gosta de uma proposta, por exemplo, ou de uma celebridade, e você vê uma informação que você não sabe se é verdadeira ou falsa, mas que confirma essa sua suposição anterior, você tende a confiar nela. Então as notícias falsas, elas tendem a confirmar esses preconceitos, esses pressupostos, elas tentam reforçar essas impressões prévias, porque elas sabem que as pessoas tendem a compartilhar informações que se encaixam nas suas preconcepções. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não é desafiado pelas notícias, quando parece muito bom para ser verdade, é porque às vezes não é. Isso é bastante agravado pelas redes sociais e pelo chamado efeito bolha, da gente se fechar entre iguais, que é algo que é bastante incentivado pelos algoritmos que estão nas redes sociais e que tentam colocar a gente cada vez mais lado a lado com pessoas que pensam igual a gente. Tem até essa ideia de quando você está em grupos de pessoas que pensam de forma muito parecida, de forma muito igual, existe uma tendência de radicalização do pensamento. Bom, o viés de confirmação ajuda a gente a entender esse momento que a gente está passando agora, que muito se fala da pós-verdade. Esse é um termo cunhado nos anos 90 ainda por um dramaturgo sérvio-americano chamado Steve Tacic, que ele se referia ao seguinte fenômeno de que opiniões e crenças fazem mais sucesso do que fatos comprováveis. E isso tudo é um ciclo. E esse ciclo vai se agravando cada vez mais nesse momento de reprodução de desinformação via redes. Vocês acham que uma possível descrença nas mídias tradicionais impulsiona a busca por veículos alternativos? Veículos tradicionais cometem erros, né? Esse é um problema que a gente tem. Mesmo o jornalismo profissional acaba fazendo isso porque, de modo geral, as fontes podem passar informações incorretas, os jornalistas podem não conseguir verificar essas informações. Existem também profissionais mal intencionados que apelam para o sensacionalismo ou que são preguiçosos, que não consultam informações, ou às vezes, mesmo bem intencionados, eles estão sobrecarregados, redações com corpo profissional bastante reduzido e não conseguem fazer o trabalho de verificação de forma correta. Então, esses erros da imprensa e mais outras preferências ideológicas de alguns veículos em particular fazem com que o público olhe com um pouco de desconfiança para a mídia tradicional. A gente tem tido também um reforço de alguns pesquisadores que fazem uma crítica da mídia bastante incisiva, o que é importante, mas a gente não pode esquecer que essa crítica tem que ser feita com critérios. Se a gente simplesmente desmerecer toda a produção da grande mídia, colocar tudo no mesmo saco e dizer que nada pode ser confiável, a gente não está usando de critérios. Então, essa desconfiança em relação às mídias tradicionais abriu uma oportunidade que é positiva de perspectivas alternativas, ainda mais com a internet, desde meados dos anos 90, ficou muito mais barato produzir e criar veículos de comunicação. Então, qualquer pessoa pode criar o seu próprio canal, o seu próprio site, uma conta no Twitter, o uso de redes sociais, ou fazer um canal no YouTube com seus vídeos. Então, ficou mais fácil você ter
pontos de vista alternativos que antes não tinham muito espaço, não tinham muito interesse comercial, por exemplo, para a sua reprodução. E isso é positivo, a gente precisa ter mais diversidade. Só que é óbvio que com a criação de novos meios de comunicação, a gente tem novos desafios também, existem novos riscos. Os riscos de algumas pessoas se aproveitarem desse potencial e dessa visão positiva que a gente tem em relação a alternativas, a novas vozes, e às vezes a cometer mesmo os erros que eram cometidos pelo jornalismo tradicional, apelar para o sensacionalismo, não verificar informações, tentar produzir num alto fluxo, ou seja, muito volume de informação sem checar. Isso é um problema. Então a gente não pode simplesmente jogar tudo fora da mídia tradicional e abraçar de forma acrítica os meios alternativos. Da mesma forma, a gente também não pode agora, com a preocupação com as fake news, considerar que só os meios de comunicação tradicionais têm informações verificáveis e boas e que ninguém da mídia alternativa presta. É lógico que a gente tem bons veículos de comunicação alternativa que seguem os critérios de apuração jornalística. A gente não pode simplesmente olhar para a fonte de informação, a gente tem que pensar nos métodos, quem se responsabiliza, como essa informação foi apurada, se isso foi checado por outras pessoas. E você, Conrado? Você acha que o descrédito nas mídias tradicionais incentiva a busca por novos veículos? Bom, essa questão da descrença nas mídias tradicionais acho bastante complexa e traz vários aspectos para a gente pensar. Acho que o primeiro deles é que a gente vive hoje um momento de desconfiança nas instituições como um todo, nas instituições tradicionais. E a imprensa também entra nessa. A gente tem também um aspecto de um aumento do populismo em que os governantes atacam o trabalho da imprensa como um todo, generalizando e acabam, de certa forma, também minando essa instituição da imprensa. E a gente também tem casos específicos de excesso de viés, excesso de ênfase e emoção de alguns veículos de comunicação. Agora, é importante, na minha avaliação, a gente entender que esse é um momento de reafirmação do jornalismo profissional. É um momento forte de desinformação, que é o que a gente está conversando aqui, desinformação, notícias falsas. É um desafio muito grande, muito difícil de lidar e que traz uma responsabilidade cada vez maior para os veículos de comunicação profissional e para os jornalistas, que precisam cada vez mais mostrar o seu valor, mostrar por que esse trabalho da imprensa e do jornalismo é cada vez mais essencial para a democracia e para os valores que a gente acredita que são importantes para a convivência e sociedade. Os efeitos danosos das fake news estão espalhando a urgência em educar crianças e adolescentes sobre o tema dentro de casa e também na escola. É a chamada educação midiática. Explica um pouco pra gente como seria isso? A educação midiática passa por aqueles temas que a gente falou no começo dessa conversa, sobre identificar a notícia falsa, mas também passa por distinguir o que é uma reportagem, que é algo com apuração técnica, que busca o fato, que busca entender os vários aspectos de uma questão, saber a diferença do que é uma reportagem, por exemplo, do que é uma opinião, que é uma opinião do jornal, que é um editorial, que procura não se misturar com o que a reportagem faz, o que é uma opinião de um colunista, de um articulista de um jornal, que é uma opinião pessoal, né? Para os jornalistas, isso parece um pouco óbvio, mas tem muita gente esperta, inteligente por aí que não faz essa distinção e que às vezes compartilha opinião em forma de reportagem ou confunde as bolas. Então é algo que acho que tem que começar cedo, né, para que as pessoas possam entender o que chega pela imprensa profissional, pelo jornalismo profissional, o que é opinião, o que é o que busca a informação factual mais fidedigna possível. E, portanto, não é banal pensar dessa maneira e de como isso é importante para a formação das pessoas que, enfim, a gente vive numa era de informação, né? Então, saber lidar com a informação é um bem muito caro hoje em dia, ainda mais num mundo
de uma informação polifônica e cheia de defeitos sobre os quais a gente está falando aqui. Do outro lado, quando a gente consome mais criticamente, a gente também pode ser produtores midiáticos mais criteriosos. Todo mundo hoje em dia com uma conta numa rede social é produtor de mídia, está produzindo informação, está produzindo entretenimento, está produzindo conteúdo para meios de comunicação. Então essa produção tem que ser mais criteriosa, mais cuidadosa, a gente tem que saber qual é a nossa responsabilidade legal pelo que a gente produz, quem pode usar essas informações, qual é a nossa privacidade, quais são os nossos direitos de propriedade intelectual, são os dilemas éticos ao expor, apresentar críticas, por exemplo, em relação a outras pessoas. Então a gente tem que saber produzir isso criticamente e também saber fazer isso de uma forma eficiente, como contar uma história mais envolvente, como produzir imagens de uma forma mais interessante, como saber como os produtores profissionais fazem isso e propor alternativas. Então a gente, ao ter uma educação midiática, a gente consome mídia mais criticamente, a gente descobre como a mídia é produzida e a gente também se apropria, a gente também produz criticamente meios de comunicação. Vocês acham que essa educação preventiva é suficiente para combater as notícias falsas? A educação preventiva, né, a gente chama de news literacy, o letramento noticioso é uma parte da educação midiática, ou seja, mostrar como as notícias são produzidas, como a gente pode consumir criticamente essas notícias e como a gente pode produzir também informações e notícias de forma crítica. É uma parte importante no combate às notícias falsas. A gente no Vaza Falciani, né, o site que a gente criou, junto com o professor da PUC de São Paulo, o Leonardo Sakamoto, o professor Rodrigo Ratier, lá da Casper Libero, a gente criou esse site, esse curso online, justamente para tentar combater desinformação, evitar que as pessoas passem para frente, por exemplo, notícias falsas. E é um curso online gratuito, qualquer pessoa pode fazer, com esse objetivo justamente de tentar combater notícias falsas com educação. Só que isso é uma parte do trabalho, a gente tem outras formas diferentes de fazer isso. Algumas são mais eficientes, outras são mais rápidas, outras são mais lentas, então a gente tem variabilidades diferentes e algumas também são bastante arriscadas. Tem alguns lugares que propõem, por exemplo, leis para combater e criminalizar a produção de notícias falsas. A gente viu que alguns lugares, como na Malásia, isso rapidamente foi aproveitado em uma estratégia para censurar posições críticas ou denúncias ou até mesmo ideologias diferentes. Então, às vezes é arriscado você tomar esse tipo de alternativa. Outras propostas são importantes, por exemplo, o jornalismo profissional, com estratégias de checagem, são uma forma também de você mostrar para as pessoas que essa informação compartilhada pode ser verdadeira ou falsa, que ela não é confiável e como conhecer os critérios de produção noticiosa. A gente tem algumas iniciativas também de intervenção técnica em que as plataformas digitais, como ferramentas de busca, o Google, por exemplo, redes sociais como Twitter, Facebook, o WhatsApp, o Instagram, eles fizeram mudanças nos seus códigos, mudanças nos algoritmos, por exemplo, ou removendo ou dando menor visibilidade para algumas contas ou para alguns conteúdos que não seguem os seus princípios, não seguem as regras, os termos e condições para o uso dessas plataformas. Essas mudanças já foram feitas há alguns anos, elas continuam sendo atualizadas, elas são também importantes para a gente conseguir combater esse conteúdo, dando menor visibilidade para ele e alertando para as pessoas que isso pode ser problemático. Então, são várias formas diferentes de combater, algumas são um pouco mais arriscadas, outras são mais interessantes. A educação é uma proposta, mas a gente sabe que ela trabalha a longo prazo, é uma estratégia de conta-gotas num oceano aí de desinformação. Então a gente trabalha com poucas pessoas, esse número vai crescendo, mas ainda assim a gente precisa de um trabalho que também pense a longo prazo. Existem registros de que no momento, após a criação da imprensa, no século XV, quando as informações começaram a circular pelo mundo de forma mais intensa, cresceu junto também a desinformação. E depois, os homens e mulheres chegaram a um consenso do que era básico, de um consenso básico do que precisava ser respeitado, de que instituições precisavam ser respeitadas. E eu acho que o momento que a gente vive hoje, o momento pós-revolução digital, com esse excesso de informação também batendo por todos os lados na nossa vida, eu acho que a gente está passando por um momento de não saber muito bem lidar com a situação, mas que eu acredito que é um quadro que vai mudar, que as coisas vão se assentar
E eu torço mesmo, para que o fato comprovável não se transforme num valor, numa coisa sem valor, não se transforme em algo que as pessoas vão ser indiferentes em relação a isso. Agências de checagem, como por exemplo a Lupa e alguns veículos, estão com sessões destinadas a desmentir as fake news. Nós já citamos aqui o Verdade ou Fake do Grupo Globo. Como vocês enxergam a influência dessas checagens sobre a população? Vocês acham que de fato elas exercem influências reais? Olha, as agências de checagem de fatos são super importantes. Eu acho que é um trabalho bastante de valor que está sendo feito, tanto fora quanto dentro do Brasil. Além dessas agências tradicionais, os outros veículos de comunicação também estão empenhados com esse trabalho para minimizar a desinformação, né? O Nexo, por exemplo, trabalha no projeto Comprova, que é um consórcio de mais de 20 veículos de comunicação que trabalhou para checar informações, desinformações, enfim, desfazer desinformações durante a campanha presidencial de 2018, e que agora, em 2019, está trabalhando para lidar com temas ligados a políticas públicas que são discutidas no âmbito do governo federal. Às vezes dá a impressão que a gente está enxugando gelo, mas eu acho que a gente tem que continuar, para que em algum momento isso possa ser minimizado, para que a gente chegue a esse momento em que a gente volte a criar consensos mínimos e que as pessoas possam entender, assim, desse meu lado otimista, de que as pessoas comecem a entender o valor e resgatar o valor da informação de qualidade e como isso é importante para a tomada de decisões pessoais dela. Não passa só pelo voto, passa por vários aspectos da nossa vida. E aí o jornalismo tem um papel fundamental para que isso seja retomado e a gente possa repactuar questões básicas sobre fatos comprováveis e outras coisas que andam por aí. Então a gente tem algumas plataformas como o Facebook, por exemplo, no Brasil, que tem feito parcerias com essas agências de checagem para que elas verifiquem informações que é reportada pelos usuários, ou seja, alguém vê algo, suspeita, fala, acho que isso aqui não é verdadeiro, e essas agências de checagem verificam, e se elas provarem que a informação é falsa, essa informação pode ter uma menor visibilidade das plataformas. Então essa é uma finalidade de difusão das agências de checagem. Além disso, a gente tem que pensar também um pouco sobre a finalidade pedagógica. Então, o público conhecer como o jornalismo deve ser feito e saber quais são os erros que podem acabar sendo cometidos, evitar esse tipo de conceito de erro, ou separar o que é um site verdadeiro de um site que está lá só para enganar essas pessoas. Então as agências de checagem mostram esses critérios, as pessoas aprendem como isso funciona. E tem algumas pessoas que podem mudar a sua perspectiva, ao ser alertadas de erros, de tomar um pouco mais de cuidado, não passar mais essa informação para frente. Uma das agências de checagens aqui no Brasil, por exemplo, a agência Aos Fatos, eles fizeram uma iniciativa bastante interessante chamada Fátima, é um Fact Checking Machine, eles abreviaram para Fátima, e é um aplicativo tanto no Messenger para você conversar com ele, um robozinho que tenta te ajudar a checar informações, e uma iniciativa bastante interessante, é uma conta dessa mesma agência de checagem do Aos Fatos, no Twitter, né, o da Fátima, para procurar e vasculhar no Twitter pessoas que postam conteúdo falso e responder para essas pessoas automaticamente com esse conteúdo já verificado. A gente sabe que isso não funciona 100% das vezes. Algumas pessoas estão tão presas no seu viés de confirmação, nas suas bolhas, que elas não estão abertas para refutação, abertas para críticas. Mesmo quando você mostra critérios com outras fontes, elas simplesmente refutam porque elas não confiam mais nesses veículos, elas não confiam nas agências de checagem, e qualquer pessoa que conteste a sua crença automaticamente é descartada. Então a gente precisa trabalhar também para mostrar os problemas de ficar tão fechado nessa bolha e o quão fácil é você ser enganado quando você não aceita críticas, você não para pensar nos critérios e você não está aberto a perspectivas diferentes. Muito obrigada pela participação. Acho que esse nosso papo foi bem esclarecedor. Quero agradecer a você que está nos ouvindo, viu? Muito obrigada pela companhia.
Peço a você que ainda não segue a gente nas redes sociais para seguir lá. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, é só buscar por Dicotomia Blog, é facinho de achar. Segue lá para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Lembrando que você encontra todas as edições do podcast Falando Sério no YouTube, Spotify e SoundCloud. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Até a próxima!